Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e para dar continuidade a esse assunto do mundo das finanças que nós temos tratado aí ultimamente no canal, inclusive principalmente no vídeo de ontem, quando nós falamos a respeito da possibilidade do crash financeiro e dos bancos, né? Então hoje, para dar continuidade, nós vamos tratar do Bitcoin, que é algo que é muito sensível a muitas pessoas, porque as pessoas elas preferem apenas ouvir notícias positivas a respeito do que elas estão falando, e quando, na verdade, um verdadeiro investidor, ele não escuta nem o que é positivo e nem o que é negativo, ele busca sempre a realidade. E um bom conselheiro, aliás, um bom projeto, ele demanda muitos conselheiros, ou seja, você ouve o máximo de opiniões possíveis a respeito daquilo que você quer tomar uma decisão. Então, ouça também aquelas opiniões que não são tão agradáveis de se ouvir. E a minha talvez é uma das menos agradáveis, porque eu já tenho dito há muitos anos que as criptomoedas são uma grande armadilha e em algum momento elas serão criminalizadas. E nós estamos começando a ver esse movimento. Eu tenho dito para vocês aqui já há 1 ou 2 anos que os bitcoins ou as criptomoedas, vamos falar, né, porque engloba não só o Bitcoin, mas todas as outras cripto, as cripto elas começaram a ser criticadas fortemente por gente da classe dominante. Os grandes nomes da FMI, da Organização Mundial do Comércio, do Fórum Econômico Mundial, e nomes de pessoas físicas aí que têm falado dessa moeda, né? Criticado ela, dizendo que ela não tem lastro, que ela, enfim, tudo que vocês sabem. E eu não quero que, por favor, venham aqui nos comentários defender o óbvio, o básico, né? A gente sabe o valor, né, que há intrínseco na moeda, que é a ideia da liberdade, etc. Mas nós temos dito que a criminalização eventual disso vai tirar a liberdade. E agora, mais uma situação aqui está sendo tratada a respeito do Bitcoin ou das cripto, né? Eles estão dizendo que ela é uma faca de 2 gumes, porque ela pode tanto fortalecer quanto prejudicar o poder nacional. Eles dizem o seguinte: à medida que a G financeira se torna cada vez mais complexa, essa cybermoeda descentralizada está atuando como um instrumento estratégico versátil de estadismo que pode desempenhar vários papéis em circunstâncias geopolíticas de confronto. Mas confronto com quem? Estados Unidos e China, basicamente, são os dois que estão nessa G financeira, como eles estão dizendo, né? Este assunto pouco pesquisado precisa ser esclarecido porque envolve implicações significativas para a segurança nacional, inteligência estratégica, política externa e grande estratégia, mas também para o domínio das altas finanças. Então entendam que eles estão vendo a criptomoeda como uma ameaça. Ela pode ser utilizada como um instrumento a favor deles, mas também eles veem ela como uma ameaça. A fim de fornecer um senso mais aguçado de consciência situacional, o artigo a seguir integra previsões estratégicas para tentar prever a utilidade hipotética do Bitcoin para conflitos com o escrutínio de exemplos contemporâneos. E vamos a eles. Análise de aplicações hipotéticas. Como é que eles poderiam utilizar a criptomoeda nesta G financeira em que eles estão? Os Estados Unidos, especificamente. Eles dizem que a cripto pode oferecer uma linha de vida potencial para estados sob sanções que precisam garantir a continuidade de suas trocas econômicas internacionais. Ou seja, se você está bloqueado no sistema SWIFT, você usa as cripto para negociar. Embora que em algum momento você vai ter de transformar isso em algum ativo, né? Uma vez que a grade do BTC não pode ser controlada pelo poder coercitivo ou restritivo dos estados nacionais, seu circuito sem fronteiras fornece artérias financeiras secundárias, ou seja, fora do sistema financeiro, que vale a pena aproveitar para contornar as sanções. Ou seja, não são só as pessoas que estão usando esse sistema, agora os estados estão usando. Ou vocês acham que a Venezuela não usa, que a Coreia do Norte não usa, que a Rússia não está usando para negociar aqui no Ocidente? Eles podem negociar em moeda nacional própria deles no seu país, mas quando eles querem comprar coisas aqui do Ocidente, vocês acham que eles compram com o quê? Já que eles estão sancionados. Eles vêm com criptomoedas, lógico, né? Então eles oferecem portões, né, ou gateways secretos para envolver sistemas financeiros formais ou até evitá-los completamente se necessário. Além disso, apesar de suas desvantagens, incluindo taxas de câmbio extremamente voláteis, porque é um sobe e desce constante, né, as cripto não estatais como o Bitcoin são úteis para evitar sanções graças à sua crescente projeção transnacional, ou seja, o mundo inteiro está comprando e vendendo isso.
No entanto, a implementação de cada uma vem assim. Pulei aqui. Então, o Colégio Naval dos Estados Unidos, DIG, identifica 3 estratégias para usar essas moedas virtuais não oficiais como equalizadores assimétricos para diminuir ou superar as sanções impostas por um inimigo com poder de fogo financeiro superior. No entanto, a implementação de cada uma vem com ressalvas desafiadoras. Primeiro, o roubo de riqueza por meio de atos de crimes de cybercrime contra exchange de moedas ou ataques de ransomware para exigir pagamentos denominados em criptomoedas. Essa abordagem requer know-how sofisticado de cibernética. Eu já usei um exemplo aqui. Imagine você tem um hospital e aí esse hospital tem lá inúmeros pacientes ligados nos aparelhos. E aí de repente alguém sequestra o sistema de informática desse hospital e diz, olha, eu quero X milhões em bitcoins, não rastreável, portanto, senão eu não devolvo o sistema do hospital e muita gente vai perecer. Seria um terror, se você tivesse lá seu pai, sua mãe, um filho nesse hospital, você iria querer oferecer o que fosse para resolver a situação. Imagine um país inteiro sequestrado, um sistema de um país inteiro. Então, causa esse tipo de problemas. A mineração de criptomoedas em larga escala como atividade industrial que gera lucros que não fluem pelas redes financeiras tradicionais exige investimento em infraestrutura tecnológica, hardware avançado, grandes quantidades de energia e conhecimento técnico. Ou seja, cada vez isso está se tornando mais difícil. No começo você minerava criptomoeda com um computadorzinho comum em casa, não que não dê mais para fazer isso, só que agora está cada vez mais raro encontrar um Bitcoin ou minerar uma fração de Bitcoin, portanto só os supercomputadores acabam tendo capacidade de fazer isso de uma forma lucrativa, vamos dizer. O incentivo da população e da comunidade empresarial do Estado sancionado para realizar livremente todos os tipos de transações por meio de criptos. Essa possibilidade vem com os riscos de enfraquecer a posição da moeda oficial do país e a perspectiva de instabilidade econômica generalizada, fenômeno que pode levar à turbulência política. Então, digamos que as pessoas comecem a ficar com medo que a moeda do seu país vá perder demais o valor, que vai haver um confisco. Todo mundo foge, quem tem o conhecimento, para as cripto. E aí a moeda se desvaloriza ainda mais. Então, embora alguns estadistas tenham identificado a utilidade potencial de criptos, como o Bitcoin, o fato é que é mais tendente a eles criminalizarem isso porque foge do controle estatal do que eles continuarem permitindo o uso disso. Um dos principais mentores geoeconômicos do Kremlin, Sergei Glaidzev, argumenta que a Federação Russa tem uma necessidade objetiva de confiar em criptomoedas não oficiais para conter as sanções ocidentais. Como eu falei antes, a Rússia não é só ela que vai usar, a Venezuela com certeza usa, vários outros países. Em entrevista à CNBC em 2021, o presidente Vladimir Putin admitiu que o Bitcoin é um meio de pagamento válido, mas também mencionou que, embora a Rússia esteja buscando alternativas ao dólar nas trocas econômicas internacionais, ainda era muito cedo para ancorar a exportação de energia e commodities russas para tal criptomoeda. De novo, eu acredito que eles usem as criptomoedas apenas para negociar com o Ocidente mercadorias que eles não podem ter acesso por conta das sanções. Mas quando eles vendem para a China, para outros países em que não há sanção, eles vão trocar com moeda corrente desses países para que eles possam comprar ativos desses países. Então, criptomoeda acaba sendo para um mercado paralelo para esses países sancionados, lógico. Como resultado da reação ocidental contra a invasão russa, Moscou aparentemente está reavivando sua posição e deliberadamente eventual pertinência de abraçar o Bitcoin em vários setores. Vocês acham que o Ocidente que vai permitir a existência da criptomoeda por quanto tempo, sabendo que o inimigo dela usa a criptomoeda para enfraquecer a economia ocidental, De acordo com o New York Times, a fim de reunir estoques de criptomoedas não oficiais para realizar transações internacionais não detectadas, os russos podem até se envolver em ataques cibernéticos de ransomware e desenvolver ferramentas técnicas projetadas para mascarar o envolvimento de entidades russas nas referidas transações e ambientes financeiros baseados em blockchain. É um blá 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 para dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Bitcoin como um ativo potencial para proteger o risco financeiro de tensões geopolíticas. Por que não fugir para o ouro digital?
Não é muito mais fácil você comprar Bitcoin do que guardar ouro dentro de casa? O Bitcoin você guarda uma senha na sua cabeça e você tem o Bitcoin. Se você guardar um número num quadro na sua casa e ninguém descobrir que aquele número está ali, você tem seu Bitcoin. Já o ouro, alguém vem com um detector de metal e leva. Porém, o ouro é tangível, você toca nele. Até quando o Bitcoin será permitido? Né? Mais uma vez falando a mesma coisa. O Bitcoin foi identificado como um ativo não convencional que pode ser útil para proteger riscos financeiros em caso de conflitos ou tensões geopolíticas elevadas. Alguns estudiosos sustentam que o Bitcoin pode operar como uma espécie de ouro digital porque representa um porto seguro em potencial que fornece abrigo contra a exposição às crescentes tensões geopolíticas sistêmicas. De fato, o valor do Bitcoin parece ser influenciado positivamente pela incidência de fenômenos que desencadeiam uma percepção de turbulência geopolítica, ou seja, quanto mais caos e destruição no mundo, mais o Bitcoin sobe, porque as pessoas entendem que o dinheiro estaria mais seguro ali. É uma questão de fé, de crença. Quanto mais gente acreditar no Bitcoin, mais valor ele tem. Quanto mais descrença no sistema tradicional por conta de distúrbios mundiais, mais o Bitcoin cresce. Então, esses atributos tornam o Bitcoin atraente para estados nacionais, empresas privadas e indivíduos. O Bitcoin carece de registros sistêmicos centralizados, etc. Eles vão falar aqui sobre o fato de que o Bitcoin não tem uma garantia oficial. No entanto, uma perspectiva diferenciada mostra que, apesar de suas vantagens, o Bitcoin está longe de ser um substituto adequado para ativos tangíveis com valor intrínseco, como metais preciosos, que eu falei antes. Os mercados de Bitcoin são menores e menos estruturados, seu fornecimento é artificialmente limitado pelo projeto, a volatilidade dessa criptomoeda torna conveniente para fins especulativos de curto prazo e não como uma reserva de valor de longo prazo, porque o ouro, mais ou menos, você tem noção de quanto ele vai valer, né? E o Bitcoin você nunca sabe, um dia é um valor, outro dia é outro. Considerando que o Bitcoin é um item monetário nascente, o papel tradicional do ouro como reserva estável é sustentado pelo peso da história desde o início da civilização. O ouro já se provou, o Bitcoin é novo, né? É algo que ainda demanda prova. O status legal do Bitcoin não é claro em muitas jurisdições. Eu acho que o principal problema do Bitcoin é exclusivamente essa questão número 5. As outras têm peso? Tem. Mas eu acho que o calcanhar de Aquiles, quer dizer, o único ponto fraco do Bitcoin de verdade é a questão jurídica, é a criminalização dele dentro de um país. Se ele for criminalizado, as pessoas vão acabar dentro daquele país não comercializando com tanta intensidade e ele acaba caindo. E aí, claro, vão sobrar os mercados alternativos em outros países, mas a tendência é que o Ocidente todo acaba em algum momento criminalizando, e se isso acontecer para o Oriente, isso acaba perdendo a graça, perdendo o valor, porque se eles usam hoje é para poder comprar ativos daqui que eles não poderiam comprar de outra maneira, porque se eles forem comprar ativos do Oriente, eles usam suas próprias moedas. Então ele acaba sendo utilizado como uma espécie de G financeira, por conta das vantagens assimétricas para instigar a disrupção monetária em pequenas nações com moedas fracas, como canais secretos para financiar grupos que não estão se encaixando dentro da legislação internacional, e são portais sutis para aumentar a ressonância da G psicológica do soft power e da influência propagandística por meio da compra não revelada de uma presença ativa nas plataformas sobrepostas. O envolvimento do Bitcoin em atos preparatórios de G cyberfinanceira cometidos pela Coreia do Norte. Eles vão falar mais ou menos o exemplo que eu dei do hospital, mas em grande escala. Você pode fazer como eles fizeram nos Estados Unidos, onde foi sequestrado todo o sistema de fornecimento de óleo e gás da costa leste dos Estados Unidos. Vocês lembram isso? Acho que 3 anos atrás fizemos vídeo a respeito, acho que lá no antigo canal Casando Verbo. Doações de Bitcoin para financiar a defesa militar da Ucrânia. É rápido para que o dinheiro chegue lá, né? Você simplesmente transfere o Bitcoin para o fulano de tal e ele vai pagando os seus mercenários, os equipamentos que precisa e tudo mais através de Bitcoin. Não é rastreável,
Não se sabe se aquilo que foi comprado com ele foi autorizado ou não, e pronto. E depois isso acaba sendo utilizado então na G, mas isso acaba sendo utilizado pelos dois lados, né? Então a criptomoeda se tornou não apenas um fenômeno financeiro convencional, mas um ativo digital instrumental de combate convencional contemporâneo. A fim de aumentar seu baú de criptomoedas, o governo ucraniano até cortejou a participação de grandes plataformas privadas de negociação de criptomoedas, incluindo a FTX, que faliu aí com a fraude, né? Kuna e Everstake. Esse envolvimento gerou externalidades inesperadas, especialmente as revelações que revelaram o comportamento criminoso fraudulento da exchange privada FTX sob a liderança de Sam Bankman-Fried, etc. Engajamento iraniano no ecossistema de Bitcoin para desviar o impacto das sanções, é o que nós falamos, não é só a Coreia, não é só a Venezuela, são vários os países que estão fazendo isso. E aí, para observações finais a respeito do que diz a moeda, tanto a previsão estratégica quanto as avaliações analíticas revelam que nos tabuleiros de xadrez estratégicos de G de conectividade do século XXI, a principal criptomoeda pode ser empunhada como uma espada ou escudo financeiro de alta tecnologia por praticantes inovadores da política econômica. Algumas previsões já se concretizaram, outras antecipam possibilidades concebíveis que podem ser concretizadas em um futuro próximo. O crescente armamento do Bitcoin em campos de batalha convencional e não convencional é consistente com o caráter transformacional da G híbrida. Há um século, o pensador e historiógrafo alemão Oswald Spengler explicou que, em vez de um item que flui de uma mão para outra na troca econômica, o dinheiro é, para as civilizações fáusticas modernas que fornecem a marcha do desenvolvimento tecnológico, a busca do poder mundano e o dinamismo econômico na busca por riqueza, também uma forma de vida impessoal orgânica, cuja força pode ser aproveitada para projetar força política, ou seja, aquela história da mão invisível do mercado. Então ela seria uma nova espécie de força invisível, né, que pode ser manipulada para projetar força política. Então parece que isso está se tornando uma via de mão dupla, talvez sempre tenha sido, né? Enquanto que os países puderem aproveitar disso para tentar obliterar seu adversário, ótimo, mas a partir do momento em que eles acreditarem que não é mais válido, né, a utilização, que isso está mais prejudicando do que ajudando, basta virar a chave, criminalizar e o sonho acabou. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.